Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje é dia de história misteriosa, um mistério que dura décadas. Vocês vão gostar muito de conhecer. Mas antes de começarmos a contar a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, um super like. Eu sei que vocês deixam, tem me ajudado muito, ajuda no engajamento do canal. Deixem um comentário, um ponto, uma vírgula, um emoji ou uma palminha, que também ajuda muito para que o canal cresça cada vez mais. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E compartilhem nas redes sociais, com os parentes, com os amigos, com os vizinhos. Peçam para eles virem aqui para conhecerem as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje viajar para o ano de 1966. Hoje nós vamos conhecer ou relembrar uma história muito interessante, muito intrigante, um mistério que dura até os dias de hoje. A história vai estar completando 60 anos e o mistério continua no ar. Existem ainda pessoas da família desses dois homens que precisariam e mereciam uma resposta. Tudo indica que essa resposta nunca virá, dado ao tempo que se passou, as condições em que tudo aconteceu. Provavelmente essa será mais uma história que será um mistério para sempre. Mas é mistério contar a história e depois criarmos as nossas próprias teorias. E aí vocês podem compartilhar comigo nos comentários a teoria de vocês. É uma história muito interessante que é o mistério das máscaras de chumbo. Exatamente esse, o mistério ou o caso das máscaras de chumbo é o nome pelo qual ficaram conhecidas as mortes não solucionadas de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica brasileiros. Os corpos, já decompostos, foram encontrados por um rapaz que empinava pipa no dia 20 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, perto de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, os homens partiram da cidade de Campo dos Goytacazes, onde moravam no dia 17 de agosto de 1966. Dizendo às suas mulheres que estavam indo para São Paulo comprar materiais de trabalho. Carregavam, na ocasião, a quantia de 2.300.000 cruzeiros. Embarcaram em um ônibus e chegaram em Niterói por volta das 14h30, onde eles compraram, em uma loja de ferramentas, uma capa impermeável e, em uma loja de conveniência, uma garrafa de água. Segundo uma funcionária do estabelecimento, Miguel José Viana parecia estar nervoso na ocasião, olhando frequentemente para o relógio, como se eles tivessem uma hora marcada. Uma hora marcada onde? Com quem? E por quê? Dali, os homens teriam rumado para o local onde foram encontrados mortos 4 dias depois. Os corpos foram descobertos por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que empinava pipa no local. Eles trajavam ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo em formato de óculos. Não havia sinais de violência neles ou na área próxima. Perto dos cadáveres, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. A polícia encontrou também, no bolso de um dos homens, um bloco de anotações, com símbolos e números, e códigos de referência para válvulas eletrônicas, e um bilhete. A caligrafia era do Miguel José Viana, dizia assim: 16h30. Está local determinado. 18h30. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Que cápsulas seriam essas? Que metais eles tinham que proteger? E que sinal eles estavam aguardando? E o que as máscaras tinham a ver? Após 2 meses da descoberta dos corpos, um laudo do Instituto Médico Legal retornou acusando causa indeterminada para as mortes dos 2 homens. Devido ao estado avançado de putrefação dos cadáveres, não foi possível realizar uma investigação se os homens tinham consumido substâncias tóxicas ou se foram eletrocutados. Estava no bilhete ingerir cápsula, mas foi impossível fazer um exame toxicológico, ou seja, nunca se saberá o que aqueles homens ingeriram, o porquê cápsulas eram essas. Os homens eram amigos de uma pessoa chamada Elcio Correia Gomes, em Campos dos Goytacazes.
Esse homem teria supostamente, segundo o pai de Manuel Pereira da Cruz, praticado com os técnicos alguns experimentos com bombas caseiras na sua cidade natal. Apesar disso, Elcio não estava com os técnicos em Niterói quando eles morreram. Ele tinha sido visto na noite da data da morte deles em Campos. O depoimento prestado à polícia, registrado na edição do Correio da Manhã, no dia 27 de outubro de 1966, os homens retiravam-se para lugares ermos, onde depois de um ritual, ingeriam as drogas, acreditando que com isso os seres sobrenaturais habitavam suas mentes doentias. No dia 14 de setembro, foi noticiado pelo jornal O Globo que o delegado Idovan Ferreira tinha concluído que os técnicos faleceram em resultado de uma experiência parapsicológica mal sucedida. Será que somente isso tiraria a vida de uma pessoa? Será que é possível? Existem casos que a pessoa pode morrer de uma sessão parapsicológica, de um tentar um contato com algo sobrenatural? O que vocês acham? Será que existe realmente? 3 anos sem solucionar o caso, a polícia o arquivou oficialmente. É óbvio que com isso foram se criando muitas e muitas teorias a respeito do que teria acontecido com eles e do que teria acontecido naquele dia. Uma senhora chamada Gracinda Barbosa Coutinho de Souza e seus filhos disseram terem visto um grande disco voador quando do horário da morte dos rapazes. Segundo ela, o objeto era bem grande, arredondado, tons de laranja, círculo vermelho brilhante em toda a sua volta. Com o jornal O Cruzeiro, na época, eles publicaram o seguinte: como estamos em plena era espacial, em que os foguetes são notícia, não faltaram aqueles que afirmam ter sido Miguel e Manuel mortos por um raio de alta potência de origem extraterrena. A profissão dos dois, técnicos de TV, estaria de alguma forma relacionada à experiência que levariam a efeito para captar sinais e mensagens de outros planetas. Os fãs de Flash Gordon vibraram com as declarações de Dona Gracinda Barbosa Coutinho de Souza e seus filhos, moradores nas redondezas, que afirmaram ter visto um objeto de forma arredondada, cor laranja, envolto por uma faixa vermelho brilhante, mais ou menos às 19 horas do dia 17, sobrevoando o morro onde foram encontrados os cadáveres. O disco voador teria permanecido sobre o local alguns minutos, exatamente na hora tida como das mortes dos rapazes. Os homens teriam utilizado as máscaras para se protegerem dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro. Entretanto, ainda dentro dessa teoria, morreram por overdose de drogas. Segundo Elcio Correia Gomes, Miguel e Manuel faziam parte do científico espiritualista. Além disso, eles tinham muitas publicações que falavam de esoterismo e espíritos foram encontrados nas casas dos homens. Violência ou uso de armas nos cadáveres e nos arredores, a polícia descartou a teoria de homicídio. Por culpa das vestimentas e das máscaras de chumbo, no entanto, os homens foram escaneados por completo. A ideia era procurar qualquer material radioativo, mas nada foi detectado. Teorias foram criadas, inclusive de que eles haviam sido mortos por seres extraterrestres, mas a ideia mais aceita foi apresentada pelo amigo de um dos falecidos. Segundo esse amigo, Manuel e Miguel eram membros de uma seita religiosa espiritualista que envolvia a experimentação de drogas psicotrópicas. Assim, os dois teriam morrido após uma intensa e infeliz viagem psicodélica. A fim de solucionar esse caso tão curioso, os investigadores decidiram então reconstituir os últimos dias de Miguel e Manuel. O cenário de toda essa história, de todo esse mistério, é digno dos filmes de ficção científica mais surrealistas que existem. No Rio de Janeiro, na década de 1960, auge do crescimento urbano, dos veículos tomando as ruas, dos altos prédios erguidos, uma modernização já vista em outras partes do país. Mas aquele 20 de agosto de 1966 possui um elemento diferente de qualquer outra coisa já vista antes em território tupiniquim. Quando aquele jovem vai então atravessar aquele terreno acidentado apenas para soltar pipa e encontra aqueles 2 corpos estirados no chão. E era muito bizarro, devia ser muito bizarra toda aquela cena. Aqueles 2 homens usando sobretudo preto, com máscaras feitas de chumbo no rosto. Nem mesmo o melhor roteirista de cinema seria capaz de desenhar um script daqueles. Foi-se descoberto depois que um garoto que caçava passarinhos chegou a encontrar os cadáveres 2 dias antes. Porém, ele estava em estado de choque e ele avisou as autoridades, mas pensaram que se tratava de uma brincadeira. Portanto, o caso não foi investigado naquele dia, só seria investigado, então, passaria a ser investigado 2 dias depois.
Só que esse meio tempo pode ter sido essencial para que o caso ganhasse tons tão enigmáticos. A polícia identificou as vítimas claramente, mas a putrefação dos corpos impediu que algo maior fosse descoberto. O local, 2 dias antes, para verificar o estado de decomposição do corpo seria bem menor. Eles poderiam ter descoberto algo mais. Se os trajes deles já eram inusitados, aquele bilhete dentro de um dos casacos, de um dos sobretudos deles, deixava tudo ainda mais enigmático. O que aquilo queria dizer? Encontraram também um outro bloco de notas, com mais coisas escritas, com códigos de referência para válvulas eletrônicas. O caso gerou um rebuliço por toda a comunidade. Não havia quem não falasse sobre o mistério das máscaras de chumbo, como o caso então ficou conhecido. Cada vez mais e mais relatos chegavam através de ouvintes em programas de rádio ou em denúncias para a polícia. Como se tudo não fosse intrigante o bastante, até mesmo a relação com os OVNIs foi levantada. Outras teorias foram surgindo, além dessa de que seria um contato com extraterrestres. Muitos também diziam que os homens estavam envolvidos em venda ilegal de material radioativo. Manuel e Miguel teriam sido mortos por compradores insatisfeitos. Será mesmo? Aquelas máscaras de ferro era para se proteger de alguma coisa que eles acreditavam que viria, algum tipo de radiação. À noite, então, houve o relato daquela senhora e dos filhos, mas outras pessoas diziam que aquela tarde e noite haviam sido muito chuvosas, o tempo muito fechado. Dias de temporal mesmo. Quem sabe aqueles homens não foram atingidos por um raio. Muito interessante foi revelado pelo Padre Quevedo. Padre Quevedo, aquele que ficou famoso por desvendar casos paranormais. Ele afirma que a dupla foi vítima de um ritual de ocultismo. Será? Muitos afirmam que eles faziam parte, sim, de uma seita relacionada ao ocultismo, que eles participavam de rituais estranhos. Será que seria isso mesmo? Leva Padre Quevedo a dizer isso, seria, assim, a pista fundamental para ele, as máscaras de chumbo. Ele diz que essas máscaras são muito usadas em algum tipo de seitas. É de que as máscaras e as toalhas que estavam molhadas fossem uma tentativa de se proteger contra a radiação. Mas nada foi encontrado. A morte ocorreu nos anos 60, quando o uso recreativo de substâncias estava em alta. É possível que eles tenham embarcado em uma forte e infeliz viagem psicodélica no terreno acidentado do Morro do Vintém. Os corpos chegaram a ser exumados em 1967, mas de nada adiantou e tudo continuou sendo mistério. O caso foi arquivado pela Justiça Brasileira 2 anos depois e ainda hoje, quase já em 2024, ainda é um mistério. Esforço na investigação e das várias teorias propostas, o mistério dos homens de chumbo permanece sem solução até hoje. Este caso continua marcado na história da ciência forense e é considerado um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil. O mistério gerou uma grande quantidade de especulações e estudos ao longo dos anos, mas uma explicação definitiva ainda está para ser encontrada. Os enigmas do caso dos homens de chumbo vão a intrigar especialistas e leigos, e a mim também, e acredito que agora vocês também, sendo um constante lembrete dos mistérios que ainda estamos para desvendar. E que nós esperamos que um dia seja solucionado. Nesse caso, como eu citei no começo, ainda existem pessoas da família por aí que mereciam uma resposta, uma explicação do que aconteceu com os entes queridos. Provavelmente os filhos, os netos ainda estão por aí e eles mereciam sim uma explicação. É mais um dos mistérios, mais uma história intrigante que aconteceu aqui no nosso Brasil. Muito de ouvir a opinião de vocês, a teoria de vocês. Deixe nos comentários, eu vou gostar muito de ler, saber e conhecer novas teorias. A história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de conhecer ou relembrar mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!